Mano, tu viu esse fogo aí na asa do avião, mano, que os passageiros filmaram? Como é que esse avião não explodiu depois de pegar fogo na asa, rapaz? Aquilo é cheio de combustível. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Então, que tal se inscrever no canal para receber aviso de quando tiver vídeos novos, hein? Porque às vezes eu vou falar informações importantes como a de hoje e aí você fica sem saber do meu vídeo. Então se inscreva no canal, dê like no videozinho, que isso me ajuda bastante. E marca, tem um sininho aí no YouTube, você marca esse sininho para você ser avisado no seu celular quando tiver um vídeo novo. Legal, né? Então esse vídeo aí, ó, teve tantos comentários e postagens nas redes sociais que eu resolvi comentar alguns pontos dele antes mesmo de sair algum relatório sobre o que realmente aconteceu. E normalmente eu não faço isso, tá? Mas vamos lá. Em primeiro lugar, eu não vou julgar a decisão dos pilotos em evacuar ou não o avião. Essa foi uma decisão exclusiva de quem estava no comando naquela hora, com as informações que ele possuía naquela hora. Então tentar questionar se o cara tomou a decisão correta ou não é besteira. Mas o ótimo é saber mesmo que ninguém saiu nem arranhado desse evento. Mas eu sei que muitos de vocês até agora estão se perguntando como é que pode uma asa cheia de combustível não explodir com tanto fogo que tinha nela, né? E a resposta já está dada, senhores. A asa estava cheia de combustível. E outra coisa, a vida real não é um filme de Hollywood. Não entendeu, né? É assim, ó. Esse voo, ele saía de Singapura e ia até Itália. É um voo muito longo, tem mais de 13 horas de voo. Ora, para um voo dessa distância significa que tinha que ter um monte de combustível dentro desse bichinho aqui, ó. O 777, que é esse aviãozinho aqui, ele possui 3 tanques de combustível. Um na asa esquerda, um na asa direita e um na parte central, que pega essa parte da asa e mais aqui embaixo, fica lá por dentro. Então, para que o avião mantenha um bom centro de gravidade durante o voo, sempre é consumido o combustível da parte central da asa primeiro, e as asas em si, elas ficam por último, o consumo de combustível dela. Como ele só tinha voado aí pouco mais de 2 horas, quando ele pousou, as asas ainda estavam cheias de combustível. E uma asa cheia de combustível não pega fogo. Para ter fogo no combustível, principalmente o jet A1, que é um tipo de querosene, né? A gente precisa que ele esteja na forma de gás para pegar fogo. E além do gás, obviamente, numa alta pressão. E claro, tem que ter oxigênio junto. E uma fonte de calor. Triângulo do fogo, né? Vocês aprendem isso na escola. Então a gente tinha a fonte de calor nessa asa aqui, que era a asa pegando fogo. Mas dentro do tanque não tinha oxigênio, porque ele estava cheio de combustível. Então como é que vai pegar fogo? Não tem como. E detalhe, hein? Aqui nas... Oi! E detalhe, hein? Aqui na pontinha das asas tem um sistema de ventilação para o tanque. O que é óbvio, né? Se você, imagina você que isso aqui fosse uma garrafa de água e você está com um canudinho chupando a água daqui de dentro. O que acontece com a garrafa quando você faz isso, uma garrafa de água? Ela não amassa inteira? Então o tanque ia amassar também com os motores chupando o combustível da asa. Para que isso não aconteça, o ar entra por aqui, pelas pontinhas da asa, que é um sistema de ventilação. Como elas estavam cheias, não tínhamos ar dentro da asa para que isso pudesse pegar fogo. Entenderam? E se você não acredita que um líquido inflamável pega fogo, faz o seguinte, ó. Em lugar aberto, obviamente, depois não vai dizer que é culpa minha de você ter tocado fogo na sua casa. Por exemplo, veja nessas imagens aqui, ó. Eu estou pegando o álcool, eu vou jogar um pouquinho em cima de uma bandejinha, vou tocar fogo e o álcool vai pegar fogo. Agora se eu pegar o mesmo copinho que eu derrubei o álcool e jogar o fósforo dentro, ó, ele vai apagar. Por quê? Porque eu acabei de dizer para vocês que líquido não pega fogo. Precisa estar em formato gasoso. Ah, mano, então se ele tivesse aí com pouco combustível, então a chama podia entrar por essa ventilação da asa e bum, o avião, é? Não, mano, porque eu não sei se eu já te falei, mas o avião é muito seguro, mas muito seguro, cara.
Nessas entradas de ar aqui, e também em outros lugares, tá? Existe um negocinho que se chama Flame Arrestor. Eu não sei o nome disso em português. E eu também não sei direito como funciona esse troço. Mas ele absorve, se você colocar uma chama por um Flame Arrestor, ele diminui a temperatura da chama até abaixo do ponto de ignição. E aí ela se extingue. Ou seja, mesmo que a chama tivesse tentado entrar pela ventilação do tanque, ela ia apagar. Pensa que os engenheiros são bobinhos, né? E mais uma coisa, a asa do avião ela é projetada de maneira que em algumas partes específicas, como essa daqui, ó, existe uma área que é seca, não tem combustível. Em outras áreas, como por exemplo essa daqui, que fica próxima ao trem de pouso, o material é mais reforçado, tanto ali quanto embaixo do motor. Justamente para o caso de se ocorrer um estouro de pneu durante a decolagem, o choque da borracha com a parte de baixo da asa não danifique a asa e vaze combustível. Impressionante como esses engenheiros pensam em tudo, né, rapaz? Um detalhe a se falar também desse incidente aí é que os bombeiros eles extinguiram o fogo rapidamente, vocês viram, né? Porque eles estavam do lado do avião. E agora vocês já sabem por que é que quando o avião retorna de voo ou ele tem algum problema e ele declara emergência, os bombeiros acompanham o avião na pista. Isso dá muita manchete de jornal. E na verdade pode não acontecer nada, só virar realmente uma manchete de jornal que os bombeiros acompanharam o avião. Ou se acontecer algum problema, eles já estão ali do lado para extinguir o fogo. Entenderam por que os bombeiros acompanham quando um piloto declara emergência? Entenderam também por que a asa do avião não pegou fogo mesmo com todo o combustível lá dentro? Ótimo, garoto. Agora vocês já podem educar os comentaristas dos portais de notícia. E eu deixo aí mais duas... Ô, mano, eu ia dar umas indicações de vídeo aí, tá ligado? Mas tem uns caras aí comentando que eles não gostam de mim no comentário, mano. Que eles têm vergonha alheia e o cacete. Que eles têm vergonha alheia de mim e o caramba aí. Isso quer dar um aviso pra vocês aí. Eu vou continuar fazendo os vídeos, tá ligado? Eu tenho um contrato vitalício com o Lito. Falou?